E aí, gente boa? Retornando então para a segunda parte do vídeo, falando sobre libertação. Agora nós vamos começar a entrar nos detalhes da libertação e você vai poder aprender muitas coisas se você não tem conhecimento dessa área, ou você que já tem algum conhecimento vai poder rever os conceitos que você já ouviu. Tudo bem? Deus te abençoe e vamos continuar o vídeo. Forte abraço. Então, gente, libertação refere-se a ser livre de algo que aprisiona. Mas do que? A Bíblia nos mostra que é de todo espírito maligno ou demônio que de alguma forma aprisiona ou aflige uma pessoa, seja através de possessão, opressão, depressão, atitude demonizada, enfermidade e doença. E eu vou citar cada um desses aqui, explicando através dos conceitos da palavra e dando testemunhos também da minha vida e de outras pessoas a respeito deles aqui. Certo? Primeiro, possessão. O texto base aqui é Marcos capítulo 5, versículos 1 até o 20. O que é possessão? É quando um espírito maligno ele entra na pessoa e se apodera completamente dela. Bom, na possessão, o demônio ele atua no espírito, na alma e no corpo da pessoa. A pessoa ela perde o governo de si mesma, sabe? E quando ele se manifesta, deixa a pessoa sem consciência. Geralmente a pessoa não lembra do que aconteceu. A gente vê nos filmes, né? Eu estava lá dentro, eu ouvia tudo, não sei o quê. Não. A pessoa não sabe o que acontece quando o demônio se manifesta. O que é isso? O demônio se manifestar. Se você for ler nesse texto aqui, de Marcos 5, de 1 a 20, você vai ver que é isso aqui que aconteceu, porque aquele jovem, ele era preso com cadeias concorrentes, mas ele se libertava daquilo, ele andava pelos cemitérios, fazia muitas coisas que uma pessoa em sã consciência, de maneira alguma, faria, certo? Isso ocorre com quem não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não é um cristão. O Espírito Santo não está habitando na sua vida e leva a pessoa a fazer coisas que ela não faria se estivesse no seu estado normal. É interessante que em algumas situações, eu vou contar aqui um caso, um testemunho, em algumas situações, aquele que está possesso ou possessa exerce uma força incomum, sobrenatural. Eu já soube de caso de que um rapaz ficou possuído por um espírito maligno num lugar, e tiveram que ser outros oito para segurar ele, porque ele estava com tamanha força que eles quase não conseguiram em 8 pessoas segurá-lo. Eu quero citar aqui os versos 4 e 5 do Evangelho de Marcos no capítulo 5. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha só, quem em sã consciência faria um negócio disso? Se ferindo com pedras, né? Andando por entre os túmulos. E outras coisas que não vale a pena citar aqui, que não vem ao caso, tá? Mas eu conheci um rapaz uma vez, quando eu trabalhei num local em outra cidade, que esse rapaz, ele começou a apresentar sinais de que ele estava debaixo da ação de um espírito maligno. E eu me acheguei a ele, comecei a conversar com ele, e ele ficou possuído. Ficou possesso pelo espírito maligno. Ele já estava possuído, melhor dizendo. Aquele espírito maligno se manifestou. E a minha primeira ação na hora foi de orar por ele, expulsando aquele espírito maligno, e ele se foi. E olha, eu quero dizer, eu não tinha conhecimento algum daquilo.
O único lugar que eu tinha ouvido sobre aquilo, que eu tinha lido, foi na Bíblia, foi na palavra de Deus. Ninguém tinha me treinado, me ensinado a respeito daquilo. E eu comecei a acompanhar aquele rapaz. Ele começou a ir em cultos na igreja que eu ia na época, e a gente começou a conversar, comecei a discipular e ensinar a palavra, só que ele tinha algumas coisas para serem resolvidas na vida dele. E um dia eu soube que ele foi para a enfermaria de onde eu trabalhava. Quando eu cheguei lá, ele estava deitado na maca, estava tremendo com calafrios, e ele só falava para mim: Carlos, ele tá tomando conta de mim. E eu falei: ele não vai tomar conta de você, cara. Aí eu olhei assim as pessoas que estavam ali, os enfermeiros estavam tratando dele, estavam receosos de ver aquilo. E eles estavam notando que em alguns momentos ele falava com uma voz diferente, já não era ele. Então eu falei com o pessoal ali, que estava por ali, os enfermeiros, para saírem dali, que eu ia fazer uma oração por ele, para me deixarem sozinho com ele. E daí eu orei por ele, aquele demônio se manifestou, ele saiu, e graças a Deus ele foi liberto, e até onde eu sei, nunca mais voltou, e ele foi completamente liberto daquele demônio. Algumas coisas precisaram ser resolvidas na vida daquele jovem, para que aquele demônio não tivesse mais acesso à vida dele, e graças a Deus ele foi liberto. Anos depois eu encontrei com ele estava trabalhando num lugar, e eu passei na frente, eu morava perto, ele veio, me chamou, me abraçou. Eu falei: poxa, cara, como é que tu tá? Ele: poxa, eu tô bem, eu tô legal, nunca mais aconteceu aquilo e tal. Glória a Deus por isso. Ele foi liberto. No caso dele, ele não evidenciou essa força em comum, essa força sobre-humana, sobrenatural, mas mudava de voz, e era algo assim, tenebroso. Jesus libertou ele. Glória a Deus. Segundo, vamos falar sobre opressão. 1 Samuel, capítulo 16, versos 14 ao 23. Opressão difere de possessão, porque aqui o espírito maligno, ele oprime a pessoa, ele aflige, ele sobrecarrega, ele subjuga a pessoa. É como se ele estivesse montado sobre os ombros da pessoa, e ela sentiu um peso assim, uma pressão na cabeça. Já sentiu isso? Eu já senti isso. Pessoa sentindo um peso nos ombros, não fez esforço físico para isso, não está doente, mas ela sente ali ao redor dela, tem algo assim puxando ela para baixo, para trás. Ela anda assim meio, com o freio de mão puxado. Então a pessoa, ela fica daquele jeito, e a pessoa pode ou não já ter conhecido a Jesus, já pode ser cristão, pode ser crente já, e ser oprimida por um espírito maligno. Então o espírito maligno atua na alma e no corpo. Alma, emoções, sentimentos, vontade, consciência. A pessoa às vezes fica sem vontade de fazer as coisas, porque o espírito maligno está operando na alma dela. E ela sente um peso sobre si que ela não sabe identificar o que é. Ela fica atormentada por causa desse peso. Às vezes até pensamentos contrários à palavra, eles vêm. E também podem ter alguns efeitos. A pessoa ter insônia, pânico, acusações ou culpa, dor, doenças, comportamento irritante e por aí vai. Olha só, o objetivo do demônio, do espírito maligno, é de que a pessoa que já conhece a Jesus não viva o que ele tem para ela através da palavra. Ela vai ler a palavra, não vai entender, não vai entrar. O entendimento, a mente, melhor dizendo, não consegue fixar na palavra de Deus. Então a pessoa assim, ela poderá viver em rebeldia, fazendo somente a sua vontade e não a vontade de Deus. 1 Samuel 16, 14 diz assim:
Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Ele foi atormentado. Na época, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele agia pontualmente em algumas pessoas. Saul era o rei, ele estava debaixo da influência do Espírito de Deus. Mas como ele se ensoberbeceu e começou a fazer coisas que desagradavam a Deus, o Espírito do Senhor se retirou dele. E o Senhor permitiu que um espírito maligno assolasse ele. E aí ele começou a ser atormentado, estava debaixo de uma opressão. Começou a fazer coisas que eram contrárias. Continuou, fez coisas piores ainda, aquilo que estava na lei de Deus. Um dia, eu fui para o culto numa igreja e eu estava sem a mínima vontade de ir. Sabe, eu fui me arrastando ali, tinha um peso sobre mim e eu não estava atento àquilo, não estava ligado no que era aquilo. E eu cheguei na igreja, sentei ali, fiquei olhando para o nada, aquela cara de paisagem, e começou o culto. Eu não queria me levantar, mas me levantei, né? Todo mundo se levantou, me levantei, e lá deu abertura e tudo mais, e um cumprimentando o outro. Eu não queria cumprimentar ninguém. E daqui a pouco eu ali, como eu não queria cumprimentar ninguém, eu fechei os olhos, eu abaixei a cabeça e comecei a clamar: Senhor, me ajuda, porque eu estou muito mal aqui. De repente, o pastor, ele veio do meu lado e botou a mão no meu peito, a outra nas costas, e começou a orar por mim. Ele não sabia de nada, mas eu creio que o Espírito Santo moveu na vida daquele homem. Ali eu senti o poder de Deus vindo sobre mim, eu me abaixei assim, me curvei para frente, comecei a chorar. E quando ele saiu, eu já levantei, já me senti diferente. Aí veio um momento de adoração, louvor e adoração, e o Espírito de Deus sendo derramado naquele lugar. Eu levantava minhas mãos, eu chorava, eu orava, eu adorava, eu clamava. Quando terminou o culto, para resumir, fui para casa, morava perto da igreja, e eu fui por um atalho. Só que esse atalho, de noite, ele não tinha iluminação nenhuma, e era uma área meio perigosa. Só que eu não quis nem saber, porque eu não via a escuridão. E eu andando, parecia que eu estava pisando, aquela expressão, pisando em nuvens, porque o meu andar era muito leve, porque saiu um peso de mim. Olha só! E eu passei no meio daquela escuridão, eu não liguei para nada, porque eu não via a escuridão, as trevas, era um beco, uma passagem de uma rua para outra, eu não via a escuridão. Eu fui liberto daquela opressão maligna que estava sobre a minha vida. Deus é poderoso, né? Continuando, terceiro, depressão. 1 Reis, capítulo 19, versos do 1 ao 18, todo o capítulo 19. E aqui mostra que Elias, o grande profeta Elias, o maior profeta do Velho Testamento, ele teve depressão. A depressão é um abatimento físico ou moral, que pode, olha só, vamos frisar aqui, que pode ser causado pela incidência de espíritos malignos na vida da pessoa. Então, como pode ser causado, pode não ser causado. E depois eu vou falar sobre isso também. O estopim para isso, vamos falar aqui primeiramente sobre essa ação maligna trazendo depressão sobre a vida de uma pessoa. O estopim para isso pode ser uma vida de prática do pecado da própria pessoa. Um cristão já conhece a Jesus, mas ainda está se arrastando ali, está vivendo a sua carnalidade e está numa prática de pecado ainda. O espírito maligno vem e traz a depressão sobre ele. Ou também pode ter sido através de ter passado por experiências traumáticas, como rejeição, decepções, expectativas frustradas em outros, em si mesmo, nos líderes, desânimo, sentimento de culpa
pelos pecados que foram cometidos, tenham eles sido confessados ou não. Tem aquele sentimento de culpa, a pessoa sempre volta lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, a pessoa já foi perdoada por Deus, mas ela está presa naquilo. Medo, agressão, a pessoa ter passado por agressão espiritual, agressão emocional, sexual ou verbal. Olha, eu quero ler 2 versículos desse texto de Reis. 1 Reis 19, versículos 3 e 4. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Olha só, ele deixou o seu servo, ou seja, ele ficou sozinho. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, uma árvore. Sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Aconteceu isso com ele porque ele teve medo, pelo decreto da rainha de Israel, Jezabel, ter falado: vou matar você, Elias. Você matou meus profetas, vou matar você. Ele fugiu. Primeira coisa, deixou o servo dele, Eliseu, e foi sozinho. A depressão, as pessoas se isolam e pedem a morte para si, assim como ele pediu aqui. Minha esposa passou por uma situação quando teve a nossa filha. Ela teve depressão pós-parto. Só se sentia triste, desanimada, triste. Quando ela foi no obstetra, ele falou: filha, você está com depressão pós-parto, mas você não pode tomar nenhuma medicação, porque você precisa amamentar a sua bebê. Então você tem que sair disso, de algum jeito. E ela teve que dar o jeito dela. E qual foi o jeito dela? Oração, louvor, declaração profética diante de Deus. E ela orava, ela louvava a Deus. E ela clamava, ela chorava. E nisso o Espírito Santo foi agindo na vida dela dia após dia, renovando as forças, o ânimo, a fé, até o momento em que o Senhor libertou ela daquela depressão. Não foi um espírito maligno, foi patológico. Bom, nem todo tipo de depressão é causado pela incidência de demônios, mas pode ser por alguma coisa que está errado biologicamente. No organismo, no corpo, no cérebro, no corpo, nós somos formados de muitos elementos químicos e eles podem estar aí em pane, em choque. Dependendo do tipo da doença, a pessoa fica frequentemente deprimida. Existem doenças que fazem isso na pessoa. Entra na depressão, sai, depois entra de novo. Também pode haver um desequilíbrio químico, como eu falei antes, ou cansaço excessivo e exaustão, que podem causar a depressão. Às vezes, a pessoa só precisa descansar, se nutrir bem, comer bem e descansar para que ela saia da depressão. Alguns fazer uma atividade física, uma caminhada. Se a depressão é patológica, isto é, causado por um desequilíbrio químico ou outro problema físico, é prudente obter ajuda médica. Claro, procura um psicólogo, um psiquiatra, e ele vai te orientar. Em todos os casos, sempre é bom procurar a ajuda de especialistas para tirar quaisquer dúvidas acerca do que se está sentindo. Ah, mas eu acho que é demônio. Não interessa, procura um psicólogo. Porque se for, vai chegar uma hora que o especialista de saúde não vai poder te ajudar. E você já vai estar orando, clamando ao Senhor, e o Espírito Santo vai te mostrar o que está acontecendo. Quem está atuando na tua vida, se é a química ou se é demônio. Mas de qualquer forma, Satanás quer nos manter deprimidos e nos fazer sentir mal, para que não percebamos tudo pelo qual Jesus morreu na cruz para nos dar. Quando uma pessoa está deprimida, ela não sente vontade de fazer nada, inclusive de buscar a Deus.
Mas aí nós temos que lutar contra nós mesmos e nos firmar numa decisão de buscar ao Senhor, porque Satanás nos quer fracos e incapazes de fazer qualquer coisa, exceto tolerar o que ele decide para nós. Às vezes uma pessoa que está com uma depressão, que é origem patológica, ela pode ser assolada por espíritos malignos. Por quê? Porque ela está enfraquecida, ela está despojada, ela está aberta, e aí os espíritos malignos vêm e atuam na vida dela. Próximo, atitudes demonizadas. Olha, Mateus 16, dos versos 21 a 23. E 1 Samuel 19, do 1 ao 14. Um texto no Novo e um texto no Antigo Testamento. O que é uma atitude demonizada ou atitudes demonizadas? É um nível de opressão onde um crente, um cristão, é influenciado por espíritos malignos a ter atitudes fora do normal, como se fosse uma pessoa que não tem temor de Deus. Interessante isso, né? O demônio atua na alma e no corpo da pessoa, não entra no espírito. Por quê? Porque no espírito está o Espírito de Deus. Então ela não pode estar no mesmo lugar, preenchendo o mesmo lugar que o Espírito de Deus está preenchendo. Mas ela pode tocar na alma, atuar na alma da pessoa. O espírito maligno pode inclusive vir a se manifestar na vida da pessoa, como se ela estivesse possuída, levando a mesma a ter de passar por um processo de libertação. E assim como na opressão, o objetivo do espírito maligno é de que a pessoa que já conheça a Jesus não viva o que ele tem para ela. Exemplos: falar palavrão rotineiramente. Uma pessoa que já tem uma caminhada com Jesus, conhece a palavra de Deus, ora, jejua, busca ao Senhor, serve ao Senhor, e aí vive falando palavrão toda hora. Atitude demonizada. Mentir. Mentira. O apóstolo Paulo falou lá em Efésios 4, eu acho, né? Poxa, pare de mentir. Se você, agora que você foi revestido pelo novo homem no teu espírito, você não pode mais mentir. Pensamentos maliciosos, adultério, decretos e pensamentos de derrota e morte, decretos contrários à palavra, e por aí vai. Mateus 16, 23. Mas Jesus, voltando-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Jesus fez libertação em Pedro. Por quê? Jesus começou a falar sobre a trajetória dele. Ele ia ter que passar pelo martírio. E Pedro falou: não vai acontecer isso contigo, mestre. E Jesus teve o discernimento de que era Satanás usando Pedro, para que ele tivesse aquela atitude demonizada. E aí Jesus falou: sai da minha frente, Satanás. Fez uma libertação em Pedro. Eu já tive experiência de orar por alguns cristãos que estavam vivendo isso. Estavam tendo atitudes demonizadas, diversas, não vale a pena aqui entrar no caso mais profundamente, mas que inclusive na hora de orar pela pessoa, o espírito maligno se manifestou. A pessoa caiu no chão, se contorceu, orei pela pessoa, expulsei aquele espírito maligno. Não foi apenas uma vez, foram 2 vezes. Alguns casos aconteceu isso. Eu soube de um pastor, inclusive, que estava tendo isso. Ele estava tendo atitudes demonizadas, estava vivendo em adultério, algumas questões assim. E não é incomum isso. Não é regra, mas não é incomum. E na hora da pessoa orar por aquele pastor, manifestou aquele espírito maligno e ele expulsou ele. Claro, a pessoa não é apenas orar pela pessoa, mas a libertação é um processo. Ela tem que fechar algumas portas,
tem que acertar a vida dela com Deus, de acordo com a palavra de Deus, para que ela seja completamente liberta e para que esse espírito maligno não volte a dominar, oprimir a pessoa. Entrando no último ponto dessa parte, vamos falar sobre enfermidades e doenças. Um espírito maligno ele pode inserir uma enfermidade ou uma doença em alguma pessoa, sendo cristão ou não, e que muitas vezes a medicina não consegue diagnosticar. E eu quero trazer aqui o significado de enfermidades e doenças, que não é a mesma coisa, segundo a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 23 diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Nesse versículo especificamente, aqui, Jesus usa duas expressões diferentes, uma para enfermidades, outra para doenças. Doenças é nosos, no grego, significa doença aguda, crônica, aquela pesada, sabe? Enfermidade, ele utiliza malaquia, que significa doença ocasional, febre, uma dor de cabeça, coisas assim. E Jesus tanto cura as dores de cabeça quanto o câncer. Jesus cura a lepra quanto uma esquizofrenia. Ele cura as doenças patológicas, também cura as demoníacas ou as inseridas por demônios. E aqui eu quero trazer um testemunho pessoal, porque há anos atrás eu tive leptospirose. E eu sei como eu contraí a leptospirose, né? Foi bebendo um refrigerante numa lata contaminada. E eu aconselho aqui que você não beba refri, nenhum outro líquido direto da lata. Use canudo ou coloque num copo, porque os bichos, insetos e outros bichos, eles podem passar por cima da lata e deixar muitas coisas ali. Nesse caso, o rato urinou. E claro, é lavado ali, muito mal, e a bactéria está ali ainda. E eu tomei, depois de um tempo, começou a ter os sinais da doença, e eu me lembro que não apenas isso, né? Eu já estava debilitado fisicamente antes de baixar ao hospital, mas eu estava tendo uma conversa com uma pessoa que me pediu para assumir uma determinada coisa na igreja, e na hora que eu disse sim para aquela pessoa, eu senti como se entrasse uma seta aqui, atrás da minha orelha, sabe? Atrás do ouvido aqui, bem aqui no lugar aonde tem uma bolinha, né? Que ali demonstra que se a gente tem ou tal ou não com alguma infecção, né? O nosso organismo está lutando com uma infecção, ali fica saliente, inchado. E eu senti uma seta entrando, algo furando assim. Na hora eu não entendi o que era. Achei que era uma coisa que não tinha nada a ver. Mas com o decorrer dos dias e depois que eu baixei ao hospital, eu comecei a ser assolado, atormentado por espíritos malignos. Esses espíritos malignos não me deixavam descansar e não me deixavam melhorar. Eu tomava tudo quanto era medicamento, cheguei a tomar morfina porque eu sentia muita dor e eu não melhorava, eu só piorava. E eu tive sonhos onde espíritos malignos em forma de serpentes me picavam, isso no meio da madrugada, e eu acordava ali repreendendo aquele demônio e com dores de cabeça fortíssimas, até que um dia uma pessoa, uma enfermeira, foi enviada por Deus para aquele hospital e chegou para me visitar. Não era o dia dela e ela disse: olha, o Espírito de Deus me mandou aqui porque eu tinha que orar por alguém, e esse alguém era eu. Ela colocou a mão na minha cabeça, orou por mim, declarou a cura, libertação em nome de Jesus, e a partir daquele dia para frente eu comecei a melhorar. Poucos dias depois, eu creio que uma semana, eu saí do hospital. Glória a Deus! Então, eu já tinha a enfermidade, né? A doença, no caso, né? Uma doença aguda,
a leptospirose, e um espírito maligno veio intensificar isso. É interessante que depois eu recebi uma ligação da Secretaria de Saúde da cidade onde eu estava internado, dizendo que o resultado do exame não deu leptospirose. Mas eu tinha todos os sintomas. O tratamento foi como se eu tivesse leptospirose. Tive todos os sintomas, mas nos exames não deu nada. E eu fiquei assim, como assim? Né? Meu Deus, é coisa do inimigo mesmo. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu posso estar aqui contando esse testemunho para você, mostrando que Deus é poderoso e que Jesus quer agir nas nossas vidas dia após dia, para que andemos, vivamos em novidade de vida e glorifiquemos o nome dele. Finalizando este vídeo, esse primeiro ponto falando sobre o que é libertação, eu quero novamente te pedir, se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa notificações. Olha, esse é um tema importantíssimo. Compartilha direto aí, geral. Senta o dedo nesse botão aí do celular para compartilhar. E também põe o teu comentário aqui. Você quer compartilhar, você se sente na liberdade e pode ser vulnerável ao ponto de compartilhar uma experiência pessoal de libertação? Amém. Coloca aqui. Ou você está passando por uma situação que você é estranha, não sabe o que é. Está vendo vulto, está sentindo uns negócios estranhos. Coloca ali. Eu vou responder também, tá? Vou responder cada comentário que você colocar ali. Outra coisa também, eu vou colocar na descrição do vídeo e vai aparecer também aqui embaixo na tela o meu Linktree. O Linktree é um link de um site onde estão ali listadas todas as minhas redes sociais e ali você pode ver como entrar em contato comigo. Inclusive tem ali o meu WhatsApp. E aí você, poxa, pensa assim, eu estou passando por uma situação assim, desse jeito, mas eu não me sinto à vontade para compartilhar aqui, para colocar nos comentários, um monte de gente ver. Eu quero falar direto contigo, Carlos, sem problema. Coloca ali, entra no Linktree, vai lá no símbolo do WhatsApp, clica e vai abrir e vai direto para o meu contato. Você vai poder entrar em contato comigo, a gente vai poder conversar. Se você estiver precisando de oração, a gente vai poder orar, faz uma chamada de vídeo ou de áudio, não importa. O importante é que você receba aquilo que Deus tem para a tua vida. Certinho? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.